Algo muito sério está para acontecer. E não, isso não é uma teoria. Não é sensacionalismo. É um chamado. Um daqueles que a alma sente antes mesmo de entender. Você também tem sentido isso? Não tem? Um aperto no peito do nada? Uma angústia estranha que vem sem motivo. Insônia. Sonhos que parecem mais reais do que a própria vida. Sensação de que o tempo está diferente, de que o mundo está mudando. E rápido demais. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma razão maior para isso. Algo dentro de você está despertando, pedindo respostas, implorando por sentido. Talvez você esteja cansado, confuso, se sentindo deslocado, como se não se encaixasse mais em lugar nenhum. Como se ninguém ao seu redor entendesse o que está acontecendo com você. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você não está louco. E você não está sozinho. Estamos no meio de uma grande transição. E não é apenas uma crise social, política ou ambiental. É uma mudança energética, espiritual, planetária. Algo profundo está acontecendo nos bastidores da realidade. Algo que a maioria ainda não consegue ver, mas que os sensíveis já estão sentindo no corpo, na mente, no coração. Os escolhidos, e talvez você seja um deles, estão sendo ativados, chamados, posicionados. E essa ativação pode doer, pode confundir, pode até assustar, mas ela é real. Há uma separação acontecendo, uma divisão invisível entre aqueles que estão despertando e aqueles que ainda estão presos à velha frequência. E isso explica muita coisa. Por que você está mais sensível? Porque alguns relacionamentos estão desmoronando? Porque certos lugares parecem te sufocar? Porque o seu corpo está reagindo de formas estranhas. Não é doença, não é fraqueza. É o seu espírito tentando te mostrar o caminho. Eu te convido a ficar até o fim desse vídeo. Porque talvez, só talvez, ele seja a resposta que sua alma vem buscando há muito tempo. Nós vamos falar sobre os sinais que estão aparecendo, sobre os sonhos que não são apenas sonhos, sobre as partidas repentinas que estão acontecendo ao nosso redor. E vamos entender, juntos, o que está por trás de tudo isso. Esse vídeo não é sobre medo. É sobre despertar. É sobre lembrar quem você é e por que você está aqui agora. Mesmo sem entender tudo, mesmo com dor, mesmo com dúvidas, existe um motivo maior para você estar vivo neste exato momento. Então respira fundo e vem comigo, porque o que você está sentindo não é o fim, é o começo. Tem coisas que a gente sente, mas não sabe explicar. Só aceite. E esse sentir tem se tornado cada vez mais forte em você, não é? Uma mistura de saudade de algo que você nem lembra, com uma dor que não tem nome, uma vontade de chorar sem motivo. Um aperto no coração que vem do nada. Você começa a perceber que algo dentro de você está diferente. Como se o mundo continuasse igual, mas você não. É nesse momento que muitos escolhidos começam a despertar de verdade. E não é porque leram um livro ou ouviram alguém dizer. É porque algo mais profundo começou a gritar dentro deles. Um silêncio ensurdecedor. Uma sensação constante de que não pertencem mais aos mesmos lugares, às mesmas conversas, às mesmas rotinas. A sensibilidade aumenta. As emoções ficam à flor da pele. Às vezes, tudo fica intenso demais. Você sente a dor do outro como se fosse sua. Se emociona com pequenas coisas. Fica mais quieto. Prefere a própria companhia. E se pergunta: o que está acontecendo comigo? Muita gente vai dizer que é sensibilidade demais, drama, crise. Mas não é. É a sua alma acordando. É ela dizendo: ei, tem algo maior acontecendo. Presta atenção. Nesse processo, é comum querer se isolar. Não porque você não ame as pessoas, mas porque a energia delas já não encaixa mais com a sua. É como se você estivesse mudando de frequência e tudo ao seu redor estivesse ficando estranho. Os lugares que antes te faziam bem agora parecem pesados. As conversas vazias começam a te cansar. Você sente necessidade de silêncio, de natureza, de se reconectar com algo que nem sabe explicar o que é. E mesmo que você tente fingir que está tudo normal, não está.
porque a alma não se cala. E quanto mais você tenta se encaixar em um mundo que já não vibra como você, mais desconforto sente. Isso não é fraqueza. Isso é sintoma de despertar. É o sinal de que você está começando a lembrar de quem realmente é. Os escolhidos passam por isso. Quase todos. Antes de entenderem sua missão, eles sentem. Sentem o chamado antes de escutá-lo. Sentem o vazio antes de saber o caminho. Sentem a dor antes de descobrir a luz. E é essa sensibilidade que os torna capazes de ajudar outros no futuro. Porque só quem já sentiu na pele pode olhar nos olhos de alguém e dizer: eu sei como é. Então, se tudo está estranho, pesado, intenso, não fuja. Esse sentimento profundo não é o fim. Tem dias em que você acorda com um peso estranho no peito. Não é físico, não é cansaço. É um peso que vem da alma. E o mais difícil é que você nem sabe de onde ele vem, só sente. Como se estivesse carregando algo imenso, uma responsabilidade que nunca te foi explicada, mas que te acompanha desde sempre. E, no fundo, você sente: eu tenho uma missão aqui. Wasqual. Esse é o dilema silencioso de muitos escolhidos. Eles sentem que estão aqui por um motivo maior. Não conseguem viver no automático. Não conseguem fingir que a vida é só estudar, trabalhar, pagar contas e repetir tudo de novo. Há uma inquietação interna, uma busca constante por sentido. E isso, muitas vezes, machuca, porque o mundo ao redor parece não enxergar nada disso. Muitos vivem em conflito. Querem ajudar, querem fazer a diferença, mas se sentem perdidos, sobrecarregados, sem direção. Alguns até se cobram. Por que eu não estou fazendo mais? Será que estou falhando com a minha missão? Outros mergulham em crises existenciais profundas, sentindo que estão desperdiçando sua própria vida. E tudo isso sem conseguir explicar exatamente o porquê. A verdade é que o peso da missão não é só sobre o que você faz. É sobre o que você carrega. O escolhido sente demais, vê demais, percebe coisas que os outros ignoram. E isso, com o tempo, cansa, exaure, porque ele absorve dores, energias, angústias que não são dele. Porque ele sente o mundo inteiro vibrando, e às vezes parece que está vibrando errado. E mesmo quando não sabe o que fazer, ele sente que não pode parar, que precisa continuar, mesmo sem um mapa. Isso gera culpa, gera medo e, muitas vezes, solidão, porque quem está ao redor pode não entender. Pode achar exagero, drama, espiritualidade demais. Mas a alma do escolhido sabe. E essa sabedoria silenciosa cobra, pressiona, puxa. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Só o fato de você sentir isso já é parte da missão. Você não está aqui para carregar o mundo. Está aqui para sustentar a luz dentro de você, mesmo nos dias escuros. Às vezes, sua missão é apenas estar presente. Ser uma presença diferente. Uma energia diferente. Um olhar que acolhe. Uma palavra que acalma. Um silêncio que cura. Então, se o peso está grande, respira. Você não está errando. Você está sentindo. E isso, por si só, já é sagrado. Não se cobre perfeição, nem grandes feitos. A missão não começa quando tudo faz sentido. Ela começa quando você escolhe continuar, mesmo sem entender. Você está no caminho, mesmo com o peso, mesmo com as dúvidas. E isso já é luz. É o começo. Você está despertando. Você começa a perceber que algo está mudando. E não é só dentro de você. É como se o mundo estivesse se dividindo, aos poucos, em dois. De um lado, pessoas despertando, sentindo, buscando. Do outro, pessoas presas no medo, no controle, na negação. E essa divisão não é visível aos olhos, é vibracional, é energética. E você sente isso nitidamente. Amigos antigos já não fazem sentido. Conversas que antes te divertiam agora parecem vazias. Lugares que você amava agora te cansam. Você tenta se reconectar, tenta se forçar a ser como antes, mas não consegue. Algo em você mudou. Algo não volta mais. E isso machuca.
Porque você não queria se afastar. Você só queria que os outros entendessem o que você está sentindo. Mas o mais difícil é quando a separação acontece dentro das relações mais íntimas. Familiares, parceiros, amigos de infância. De repente, vocês parecem estar em mundos diferentes. Você fala de energia, de intuição, de missão, e eles te olham como se você estivesse delirando. E aí surge o conflito. Ficar ou partir. Insistir ou soltar. Amar à distância ou abrir mão. O coração aperta, porque o escolhido o ama profundamente. Ele quer levar todos com ele. Quer despertar todo mundo. Salvar todo mundo. Mas aos poucos, ele entende. Não dá para forçar o tempo de ninguém. O despertar é individual. E há pessoas que vão escolher ficar na frequência antiga. E tudo bem. Mesmo que isso doa. Você começa a aceitar que não é arrogância vibrar diferente. É consequência do caminho. E que escolher a própria paz não é egoísmo. É amor próprio. Mas aceitar isso nem sempre é fácil. Porque tem dias em que a solidão pesa. Tem momentos em que você sente saudade de como as coisas eram, mesmo sabendo que não dá mais para voltar. E então, surge a dúvida mais profunda de todas. Será que eu estou falhando? Será que eu deveria tentar mais? E se eu estiver deixando alguém importante para trás? Essas perguntas rasgam o coração dos escolhidos, porque eles carregam dentro de si uma compaixão imensa. Mas também precisam lembrar, não se pode carregar quem não quer andar. A separação vibracional não é castigo, é alinhamento. E o conflito que você sente agora é o seu coração tentando entender que crescer dói. Evoluir machuca, mas também liberta. Você não precisa cortar ninguém, mas pode, sim, escolher cuidar da sua energia, respeitar seu tempo, honrar seu caminho e confiar que, mesmo em direções diferentes, o amor verdadeiro nunca se perde. Ele só muda de forma. Se você está sentindo essa divisão, saiba, isso é um sinal de que você está mudando de frequência. E às vezes, para encontrar a própria luz, é preciso ter coragem de seguir, mesmo que alguns não venham junto. Ninguém está preparado para perder alguém que ama. E quando essa pessoa é alguém desperto, alguém de luz, alguém que parecia estar tão conectado com tudo, a dor parece ainda maior. Os escolhidos também estão partindo. E não é por acaso. Não é tragédia. É transição. Nos últimos tempos, você deve ter percebido. Pessoas despertas, sensíveis, sábias, estão indo embora, muitas vezes de forma repentina. Um acidente, uma doença rápida, um colapso inesperado. E o sentimento que fica em quem permanece é um misto de choque, confusão e injustiça. Por que alguém tão bom? Justo agora, quando o mundo mais precisa de gente assim. Mas há algo que precisa ser dito com o coração aberto. Nem todos os escolhidos vieram para ficar até o fim. Alguns vieram apenas para abrir caminhos, para plantar sementes, para despertar outros. Suas missões eram intensas, mas curtas. E quando elas são concluídas, a alma sabe e parte. Isso não significa que eles falharam. Pelo contrário, significa que cumpriram o que vieram fazer. E agora, continuam atuando do outro lado. Porque o trabalho de um escolhido não termina com a morte. Ele apenas muda de plano. A presença física se vai, mas a luz fica. O amor que essa pessoa irradiava, o impacto que ela causou, os toques sutis que ela deixou, continuam vivos dentro de cada um que foi tocado por ela. E às vezes, a partida de um escolhido é o que desperta outros. A dor da ausência abre espaço para perguntas profundas. O luto vira portal. O vazio chama pela alma. E então, de repente, alguém que estava dormindo acorda. E isso também faz parte do plano maior. Mesmo que doa, mesmo que pareça injusto, quem fica, muitas vezes carrega a culpa. Será que eu poderia ter feito mais? Será que falhei? Mas é importante lembrar, ninguém parte antes da hora. A alma sabe o tempo certo. E os escolhidos, principalmente, têm seus relógios internos muito conectados ao plano espiritual. Quando chega a hora, eles sabem, mesmo que não digam.
Se você perdeu alguém assim, respira, sinta, honre essa alma, fale com ela, porque ela não foi embora de verdade, ela apenas mudou de forma, e talvez agora esteja mais perto do que nunca, te acompanhando, te fortalecendo, te guiando, do lado invisível da vida. A morte dos escolhidos não é fim, é continuidade, é transição, é passagem. Eles vieram para ancorar luz. Quando essa luz já estava firmada, voltaram para casa, completos, em paz. E agora, quem fica é chamado a continuar o que eles começaram, com coragem, com amor, com fé, porque ninguém parte em vão, e nada disso é por acaso. À noite, quando o corpo descansa, a alma desperta de um jeito diferente. É nesse momento que muitos escolhidos começam a perceber que o invisível fala, que o silêncio esconde mensagens, que os sonhos não são apenas histórias aleatórias, mas portais. Portais para um mundo onde tudo faz sentido, mesmo quando aqui parece confuso demais. Os sonhos começam a ficar vívidos. Não aqueles comuns, bobos, passageiros. São sonhos intensos, cheios de símbolos, luzes, presenças. Você pode se ver andando por lugares estranhos, acompanhando por guias que parecem familiares, sentindo emoções tão reais que acorda com o coração acelerado. Às vezes, são alertas, um tsunami de luz, um portal se abrindo, vozes suaves que dizem palavras que você não entende, mas sente na alma. E não são só os sonhos. Durante o dia, aquela intuição surge do nada, quase como um sussurro. Um pensamento que não é seu, uma sensação que não tem explicação lógica. Você pode sentir o peso de uma decisão antes mesmo dela acontecer, ou perceber que alguém próximo está passando por um momento difícil, sem que essa pessoa tenha dito uma palavra. Esses sinais não são coincidências. São convites para prestar atenção, para confiar, para lembrar que você não está sozinho nessa jornada. Mentores espirituais, seres de luz, guias invisíveis, eles estão ao seu redor, enviando instruções, protegendo, orientando. Muitas vezes, eles usam os sonhos para comunicar o que a mente consciente não conseguiria entender. Aos escolhidos, esses encontros com o invisível podem ser tanto confortantes quanto desafiadores, porque nem sempre o que se revela é fácil de aceitar. Às vezes, os sonhos mostram caminhos difíceis, decisões que parecem impossíveis, despedidas que assustam. Mas mesmo nesses momentos, há um fio de esperança, uma certeza silenciosa de que tudo faz parte de um plano maior. Aprender a interpretar esses sinais é um processo. No começo, pode parecer confuso, até assustador. Você pode duvidar de si mesmo, achar que está ficando louco. Mas com o tempo, a conexão se fortalece. O invisível se torna mais claro. E a confiança cresce. A mensagem é sempre a mesma. Mantenha a fé. Siga a luz que você sente dentro do peito, mesmo quando não entender o caminho. Essas experiências são lembretes de que há muito mais acontecendo do que os olhos podem ver. Que o plano espiritual está ativo, cuidando, guiando, preparando você para a missão que só você pode cumprir. Então, quando a noite chegar e o silêncio envolver seu quarto, preste atenção. Não descarte aquele sonho estranho, aquela intuição repentina, aquele arrepio inesperado. Eles são pedaços do invisível falando com você. E escutar é parte do despertar. Você não está sozinho. Nunca esteve. Quando uma alma começa a se transformar, o corpo também sente. É como se toda a nossa estrutura estivesse sendo redesenhada, adaptando-se a uma nova frequência que ainda não conseguimos ver claramente. Por isso, muitos escolhidos estão experimentando sintomas que parecem confusos, assustadores até. Mas saiba, eles são sinais preciosos de que algo está despertando por dentro. Você pode sentir formigamentos inesperados, especialmente na cabeça, no coração ou nas mãos. Sensações de calor que vêm do nada, como se uma chama invisível estivesse acendendo dentro de você. Talvez surjam dores sem explicação médica, uma pressão no peito que aperta a respiração. Às vezes, lágrimas aparecem sem motivo aparente, numa mistura de alívio e tristeza profunda.
Tudo isso faz parte do processo. Não é só o corpo físico que muda. As emoções ficam intensas, como uma montanha-russa que você não pediu para entrar. Um dia você pode estar radiante, cheia de esperança. No outro, tomada por um cansaço profundo, um desânimo que parece não ter fim. Isso acontece porque a alma está se limpando, jogando fora velhas energias, antigos medos, crenças limitantes que não servem mais. Você pode perceber também mudanças comportamentais, a vontade de estar só, a necessidade de silêncio, a busca por ambientes mais naturais, mais calmos. As prioridades mudam. O que antes era importante perde a força. Pode ser difícil para quem está ao seu redor entender essas transformações. Talvez você se sinta isolado, como se ninguém conseguisse acompanhar seu ritmo. Mas tudo isso é normal. A desconexão com o mundo antigo é parte da elevação. É o corpo e a alma dizendo: estamos prontos para algo novo. E isso requer tempo, paciência, principalmente, cuidado consigo mesmo. Não se cobre estar 100% todo dia. Permita-se sentir, sem julgamento. É importante reconhecer esses sintomas não como sinais de fraqueza, mas como indicadores claros de ativação espiritual. Eles mostram que você está alinhando sua energia com uma nova frequência, uma frequência mais elevada, mais consciente. E essa transformação, embora por vezes difícil, é o caminho para que você possa cumprir a sua missão. Lembre-se, não precisa passar por isso sozinho. Procure se apoiar em práticas que acalmem seu corpo e sua mente: meditação, respiração, caminhadas na natureza, alimentação leve, descanso adequado. E, acima de tudo, tenha compaixão por si mesmo. Você está se tornando uma versão mais verdadeira e luminosa de quem sempre foi. Cada sintoma, cada sentimento intenso, cada mudança é um passo nessa jornada. E mesmo que pareça confuso ou doloroso, saiba que você está no caminho certo. A transformação da alma é um processo sagrado. É o renascer silencioso de uma luz que, aos poucos, começa a brilhar mais forte. A verdade sobre a partida dos escolhidos não é fácil de aceitar. Quando alguém desperto, alguém que parecia carregar tanta luz e sabedoria, deixa este plano, a dor que fica é imensa. Confunde, assusta, faz questionar tudo. Mas existe uma razão profunda por trás dessas partidas, uma verdade que poucos compreendem de imediato. Os escolhidos que partem não estão falhando. Eles não estão desistindo. Pelo contrário, eles cumpriram o que vieram fazer aqui. Muitos vieram com missões temporárias, intensas, mas curtas. Vieram abrir portais, plantar sementes, iluminar caminhos para que outros pudessem seguir. E quando essa missão termina, a alma sabe que é hora de partir. Não é abandono, não é derrota, é transição. Essa passagem pode parecer súbita, até injusta para quem fica, mas é parte de um plano maior, coordenado por forças que nós não conseguimos ver completamente. A morte física não é o fim do trabalho, nem do amor. Os que partem continuam atuando em outra dimensão, de forma invisível, mas poderosa. São como faróis que continuam a iluminar mesmo longe da vista. E para quem fica, a ausência pode parecer um vazio impossível de preencher. O luto é profundo, a saudade dói demais. Mas essa dor também pode ser um portal, um chamado para despertar, para olhar para dentro, para reconhecer a própria luz que ainda pulsa. Porque a missão dos escolhidos não termina com a partida de alguns. Pelo contrário, quem permanece tem o desafio de continuar o que foi iniciado. É importante lembrar que ninguém parte por acaso, nem antes do tempo certo. Cada alma tem seu momento de ir, e isso é respeitado pelo plano divino. Para os escolhidos, essa conexão com o plano espiritual é ainda mais profunda. Eles sentem quando chegou a hora, mesmo que para nós, que ficamos, pareça repentino demais. Se você está vivendo a dor da perda de um escolhido, saiba que essa alma continua presente de formas que você talvez ainda não compreenda. Ela está ao seu lado, protegendo, guiando, enviando forças invisíveis para que você siga adiante. O amor não morre. Ele transcende a matéria e permanece eterno. E
E se você é um escolhido que segue aqui, mesmo com medo ou dúvidas, saiba, a sua luz é mais necessária do que nunca. Você não precisa ser perfeito, nem saber tudo. Basta se permitir responder ao chamado, passo a passo, com coragem e amor. Porque a transição planetária é um processo coletivo, e cada alma desperta faz toda a diferença. A partida dos escolhidos é uma parte dolorosa, mas essencial desse processo. Ela mostra que o plano está em movimento, que as energias estão se ajustando, que o ciclo continua, e que, mesmo na aparente escuridão, há sempre uma luz brilhando. Você não está sozinho, nem no despertar, nem na missão, nem na dor. A jornada é sua, mas o caminho é trilhado junto, com outros escolhidos, com mentores invisíveis e com o amor que sustenta tudo. Estamos chegando ao fim dessa mensagem, mas, na verdade, esse é só o começo. Porque entender que você faz parte de algo maior é o primeiro passo para aceitar o chamado que pulsa dentro do seu peito. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, e tudo bem. A missão dos escolhidos não é heroica, não precisa ser grandiosa ou perfeita. A missão é ser luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Ser luz não significa ter um caminho claro e sem obstáculos. Significa continuar, mesmo quando a dúvida insiste em te visitar. Significa vibrar amor mesmo nos dias mais difíceis, mesmo quando o medo quer calar sua voz. É entender que cada gesto, cada pensamento, cada escolha feita com consciência já é uma contribuição imensa para essa nova era que está nascendo. Você não precisa salvar o mundo inteiro. Você só precisa ser verdadeiro consigo mesmo, ser fiel à sua essência e seguir respondendo ao chamado, mesmo que ele seja sussurrado, mesmo que o caminho seja incerto. Essa coragem silenciosa é o que sustenta a transformação planetária. É a centelha que mantém acesa a chama da esperança. E aqui está a verdade mais poderosa. Você não está sozinho. Mesmo nos momentos em que sentir que tudo está perdido, lembre-se, existem milhares, milhões de almas despertas caminhando lado a lado com você, mesmo que não possam ser vistas. Mentores espirituais, seres de luz, também estão ao seu redor, protegendo, orientando, dando forças para que você continue. Agora, eu te convido a tomar uma decisão importante. Não deixe essa luz que acordou dentro de você se apagar. Cuide dela, alimente-a com amor, com fé, com consciência. Prepare-se física, emocional e espiritualmente para o que está por vir, porque a nova era já começou, e você é parte fundamental dessa mudança. Se essa mensagem tocou seu coração, se fez você sentir que há mais no mundo do que aparenta, eu quero que você faça algo agora. Inscreva-se no canal. Aqui, vamos caminhar juntos nessa jornada de despertar. Vamos compartilhar verdades, dúvidas, luzes e sombras. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos que vão aprofundar ainda mais esse tema tão importante. E quero te desafiar a interagir aqui nos comentários. Quero que você escreva: eu aceito o meu chamado e escolho ser luz todos os dias. Coloque essa frase aqui embaixo, porque dizer em voz alta, ou melhor, escrever, fortalece a sua intenção e conecta você com essa comunidade de almas despertas. Se você está sentindo tudo isso, não fique em silêncio. Compartilhe sua experiência, suas dúvidas, suas descobertas. Vamos criar um espaço seguro para que cada escolhido se reconheça e se fortaleça. Lembre-se sempre, você é luz, você é força, você é parte dessa transformação. E o mundo precisa do seu brilho. Então, vamos juntos. A nova era está nascendo, e ela começa agora, com você.